Estamos usufruindo do privilégio de estudarmos aí o Evangelho de Lucas com a temática Em Busca da Perfeição. Então temos em nossas vidas muitas áreas que precisam ser aperfeiçoadas, assim também ministérios. O subtema de hoje será o perfeito missionário. Quando falamos de missões, sempre nos vem a memória, sempre nos vem a ideia daquelas pessoas que saem de suas casas, da sua família, da sua região, para irem para lugares distantes, para outros países, para outras culturas e línguas. Mas Deus tem um chamado missionário para todos nós, e esse chamado é para que a gente pregue a palavra, anuncie a palavra, mesmo no meio dos nossos. Começamos na nossa casa, quando Jesus enviou os seus discípulos ao campo para pregar o Evangelho. Ele disse que se iniciaria em Jerusalém, quer dizer, na cidade deles, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alguns, Deus tem feito um chamado especial, e a estes ele tem enviado a mais distante. Mas nós que estamos aqui, em nossa cidade, no meio dos nossos, também temos essa responsabilidade, também temos uma missão. E essa missão ela deve ser feita com excelência, em perfeição. Então, como podemos ser perfeitos missionários onde estamos? Então, a obra missionária é um trabalho árduo, que requer abnegação e total devoção. A escolha e chamado é de Deus. É Deus quem escolhe e chama. De Deus, vem a capacitação e o fortalecimento. Então vejamos o que é preciso para ser um perfeito missionário. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, é o nosso texto base de hoje, Lucas capítulo 10. Vamos ler do verso 1 ao 12. Lucas 10, do 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém vos saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, a paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que lhe derem, ou do que lhes tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhe: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou nos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquela cidade haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que naquela cidade. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, mais uma vez, na Tua presença queremos, ó Pai, rogar as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que a palavra aqui proferida, Senhor, ela venha verdadeiramente
ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas e nos dando uma disposição maior de te servir. Nós te agradecemos e pedimos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, essa leitura é muito interessante porque ela se inicia dizendo, depois disso. E depois disso o quê? No verso 9, Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Ele diz, se vocês quiserem me seguir, cada um tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus chama os discípulos a um comprometimento maior com a obra de Deus, que eles não deveriam ser apenas seguidores de Jesus, mas agora deveriam ser anunciadores da graça de Deus. Quer dizer, seriam mensageiros de Deus, em outras palavras, missionários. Porque o missionário, seu papel é justamente transmitir a mensagem de Deus. É muito parecido com os anjos. É tanto que no Apocalipse, quando se escreve, Deus escreve as 7 igrejas do Apocalipse, ele se refere aos pastores, aos líderes das igrejas como o anjo da igreja. Quer dizer, o mensageiro daquela igreja. Aquele que está ali para transmitir a minha mensagem. Então nós somos estes escolhidos de Deus, esses que foram chamados, nós que assumimos o compromisso de pegar a cruz, de seguir a Jesus, nós temos agora então uma missão a assumir. Jesus então expande seu ministério através dos discípulos, que por sua vez teriam que se comprometerem com a causa e estar dispostos a sacrifícios. Pois o perfeito missionário é aquele que desbrava as trincheiras inimigas, resgatando os abatidos. Então, o verdadeiro missionário, ele está pronto a ir aonde o Senhor vos enviar. Aqui, então, no capítulo 9 anterior, que nós estudamos na quarta passada, nós vimos que Jesus enviou os seus discípulos, que eram 12. Esses discípulos pregaram o evangelho em outras cidades e retornaram, dizendo a Jesus o que havia acontecido. Agora Jesus envia 70 discípulos, não eram mais os apóstolos, mas agora os discípulos, aqueles que vieram depois. E estes fizeram a mesma função, eles antecederam Jesus, eles foram adiante as cidades que Jesus ainda não havia passado, e nestas cidades eles anunciaram a vinda do Messias e a salvação e o reino de Deus que era anunciado. Então a mensagem que era transmitida naquele período. Sendo assim, eu gostaria de extrair desse texto e transmitir aos irmãos 3 situações que nós como missionários iremos passar nesta vida, para então encontrar a perfeição ou para sermos aperfeiçoados. Primeiro, o perfeito missionário, ele não teme o adversário, antes a sua esperança está no reforço que vem do Senhor. Aí versículo 1 e 2, repetindo o texto diz, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar por onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então a nossa esperança, irmãos, é que mesmo na dificuldade, mesmo na luta, nós não estamos só. Devemos entender isso. E o nosso rogo é sempre ao Senhor que nos sustenta, ao Senhor que envia os seus mensageiros. Quantas vezes é dificultoso de nós transmitirmos a mensagem, por exemplo, para um familiar, mas quando rogamos ao Senhor e pedimos que o Senhor envie mensageiros a falar àquelas pessoas, Deus vai mandar esses mensageiros. É claro que Ele quer que a gente desbrave, que a gente abra a porta. Lembra que a missão deles qual era? É anteceder Jesus.
é falar de Jesus antes que Jesus viesse. E quando nós fazemos isso, outros virão e complementarão essa ordem do Senhor. Quer dizer, fazendo a nossa parte, anunciando o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor, Deus enviará outros mensageiros para realmente concluir o seu plano, para trazê-los para junto do Pai. Algumas das vezes somos nós mesmos que fomos escolhidos e somos colocados diante dessa missão, mas em outras oportunidades, um planta e é o outro que colhe. Às vezes nós pregamos o Evangelho para alguém e outra pessoa vem e transmite a mensagem. Eu lembro muito de ter falado de Cristo para o meu sogro, né? A gente teve muitas conversas e em alguns momentos eu desisti de pregar para ele, porque na mente dele, papel e caneta, todo mundo escreve o que quer. Não, esse livro aí foi os homens que escreveram, não acredito nisso não. Até que um dia, um grupo de irmãos estavam passando na rua e pararam e pregaram o Evangelho para ele, e naquele momento o seu coração já estava quebrantado, a semente que havia sido ali lançada brotou, e ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E eu lembro que a primeira pessoa que ele queria comunicar essa graça, né, esse favor divino, ter sido alcançado pela palavra, foi a mim. Quer dizer, ele me ligou para avisar que tinha entregue a vida a Jesus. Certamente a alegria foi grande. Não foi eu que levei meu sogro a Cristo, mas eu sei que a palavra foi plantada. Eu fiz a minha parte e Deus enviou os outros missionários para lá para completar o projeto e assim trazer aquele fruto para o Senhor. E assim, meu irmão, Deus quer trabalhar na nossa vida. Deus quer nos usar para que nós sejamos bênção no meio desta nação pervertida. Em Lucas capítulo 10, a partir do verso 17, nós vemos a atitude desses 70 que saíram na missão. Como foi a atitude, o regresso deles? Diz assim a partir do verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem ao teu nome. Mas ele lhe disse, Jesus falou: eu via Satanás caído do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aqui Jesus está demonstrando àqueles discípulos que a alegria de fazermos a obra de Deus, ela é grandiosa. É muito bom pregarmos a palavra. É muito bom quando pregamos a palavra e essa autoridade que vem do Senhor, ela é vista diante dos homens. Mas Jesus disse que a nossa alegria não deve estar apenas nisso. A maior alegria do ser humano deve ser na salvação que está em Cristo Jesus. Devemos entender que essa salvação que um dia nos alcançou e que nos libertou do império das trevas, nós temos agora o privilégio de anunciá-la às outras pessoas, levar essa salvação a outras pessoas. Então esse é o regozijo, essa é a alegria que nós devemos ter, que todo reforço, todo poder, tudo que nós falamos, tudo que usamos, que seja para a glória de Deus, será dado exatamente por Deus. Deus é quem nos capacita a falar do seu amor. Então, o que Jesus está demonstrando a eles, olha, a alegria que vocês estão sentindo é maravilhosa, e saiba que esse poder foi eu que concedi a vocês. Foi eu que concedi a vocês o poder de pisar em serpente e de nenhum mal vos alcançar. Eu vi Satanás tentá-los, eu vi Satanás desejar o mal de vocês, mas eu os protegi e o mal não vos alcançou.
E essa é a promessa do Senhor, irmãos. Se nós verdadeiramente colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, ao serviço de Deus, o Senhor estará sempre a nos proteger, acampando seus anjos ao nosso redor, nos dando as oportunidades para que a gente possa falar para as pessoas que precisam ouvir dessa palavra. Então não cessemos de falar do amor de Deus, antes anunciemos. Salmo 32:10 diz: muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então essa é a promessa que nós temos, em levar adiante a obra de Deus, não descansando, não recuando, mas avançando, não temendo os inimigos que estão às nossas portas, mas antes tendo toda a coragem e disposição de levar essa palavra de salvação. Em segundo lugar, o perfeito missionário não teme a adversidade, antes a sua esperança está na provisão que vem do Senhor. Verso 3-8 diz assim: ide, e eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizeis antes de tudo: a paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que lhe for oferecido. Então aqui, a promessa que o Senhor está transmitindo a estes missionários, aqueles que estão se disponibilizando a assumir o compromisso de levar a palavra de Deus, é que haverá uma provisão divina. Deus usará das pessoas para contribuir, para ajudar. O próprio Jesus Cristo, ele, apesar de ter uma profissão, aprender com o Pai a carpintaria, mas ainda assim, ele era sustentado há um texto bíblico que diz que ele era sustentado pelas mulheres, viúvas e outras mulheres que contribuíam para o seu ministério. Então ele tinha a ajuda de outras pessoas, e ajuda maior que a ajuda do Pai. É interessante que as oportunidades que Jesus se viu em situações, digamos que difíceis, porque havia uma multidão para alimentar, ali naquele momento Deus providenciou, usando do pouco que ali havia, os recursos que estavam disponíveis, e Deus fez com que aquele recurso se multiplicasse. É assim, irmãos, que Deus faz com a obra missionária. Às vezes imaginamos, eu lembro muito de um irmão que congregou comigo há muito tempo atrás, e ele dizia que orava a Deus pedindo ao Senhor uma carreta com 70 pastores para ele pregar o evangelho. E ele disse que fazia essas orações de madrugada, ele se despia para demonstrar humilhação nessa oração, ele fazia de tudo para que Deus atendesse esse seu pedido. E ele então revelou isso diante de uma associação, onde estavam vários homens, reunião de homens. E eu lembro que o pastor que estava ali transmitindo a mensagem naquela noite, ele disse: irmão, se realmente o senhor deseja fazer a obra de Deus, o senhor começaria nem que fosse no lombo de um jumento, e Deus ia providenciar a carreta e os 70 pastores para lhe acompanhar, mas o senhor tem que começar. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas quer fazer assim grandioso, quer começar já grande, só que a gente tem que primeiro passar pelas situações difíceis, para poder, quando chegarmos lá em cima, termos base, nós não sermos abalados por qualquer coisa. Imagina só, esses discípulos estavam sendo enviados para o campo missionário, que não deveriam levar nem bolsa, nem dinheiro, nem outra veste, nem sandália, ir com a roupa do corpo, sem saber nem onde é que ia ficar. Chegasse lá, batia numa casa, se a casa recebesse, eles entravam, e se naquela casa dessem alguma coisa para eles comerem, eles comeriam o que desse. Eu lembro muito no período de seminário, quando eu cheguei no seminário, eu não tomava café, não era do meu costume.
eu me acostumei a tomar vitamina ou tomar achocolatado, mas eu não costumava tomar café. E eu lembro que um dos seminaristas que morava ao meu lado dizia assim: ei, seminarista, rapaz, tu tem que aprender a tomar café, porque tu vai para o Ceará, Nordeste, região onde você chegar, o que o pessoal tem para oferecer é café. Aí tu chega lá na casa, alguém oferece um café, e se você não tomar o café, alguns consideram até uma ofensa. Ai, que pessoal besta, não tem coragem de tomar nenhum café, né? Então assim eu fui me moldando, acostumando. E aí toda tarde esse irmão batia lá na minha porta: bora, seminarista, tomar café. Aí ele que me viciou, né? Ele que me acostumou a tomar café, que antes eu não tomava. Então são situações que nós precisamos aprender na vida. Eu digo muitas vezes para os meus filhos: olha, a gente tem que aprender a passar por situações difíceis, porque a vida é longa. Hoje você tem pai e mãe para lhe dar o que você quer, às vezes até mais do que você precisa. Mas pode chegar um dia que você não terá pai e mãe para lhe dar o que você quer, o que você precisa. Então você vai ter que aprender a lidar com a dificuldade. Jesus estava ensinando uma grande lição para os missionários aqui. Eu sei que a gente tem uma visão muito errada de missionário, que é a ideia de que ele tem que ir passar fome para onde ele vai. Mas não deve ser assim, a gente tem que sustentar. Aquele que envia, cuida. Então esse Deus que enviou, ele cuidaria. Mas ele estava preparando os discípulos aqui para enfrentar as dificuldades. Pode ser que quando você chegar no lugar não tenha o que você deseja comer, mas ainda assim Deus não vai deixar faltar. Deus vai te dar o que você precisa. Então é isso que nós temos que ter consciência na vida. Eu quero fazer a obra do Senhor, eu quero servir, mas antes, não tem antes. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, não pode exigir: Senhor, eu vou só se o Senhor me der uma Hilux 4x4, porque eu quero subir as dunas, e aí como é que eu vou? Se o Senhor te chamar e te enviar para um lugar assim, Ele vai te dar os recursos necessários, mas você precisa confiar e começar andando, começar alcançando os da tua casa. Eu lembro muito, de uma história de um rapaz que queria ser missionário em um outro país. E então o pastor dele disse: meu irmão, você quer ser missionário? Pois vamos começar um trabalho aqui na cidade, no bairro vizinho. Vamos começar uma congregação, o irmão vai ficar à frente. Não, isso aí eu não quero não. Mas você não quer ser missionário? Você tem que ser treinado para poder ser enviado. Como é que eu vou te enviar para um campo se você não passou pela experiência? Temos que ter essa experiência. Então isso é importante, é maravilhoso. Por isso que servir na igreja nos traz muito aprendizado. E eu digo, não só para o ministério, mas aprendizado para a vida. Quando a gente serve na igreja, a gente aprende a conviver com as pessoas, a gente aprende a conviver com opiniões diferentes, e aí na vida a gente vai encontrar isso, e a gente vai saber lidar com essas situações quando passarmos ou quando for necessário. Do verso 30 ao 35, Jesus conta a história de um samaritano, ou bom samaritano. Diz então o verso 30 ao 35. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou por largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, prensou-lhe aos ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocou-o sobre o seu próprio animal, e levou-o para a hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, e o entregou ao
hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus estava aqui falando com um religioso do seu tempo, um fariseu, e ele estava justamente colocando a situação das necessidades que a gente passa nesta vida. E aquele homem precisava aprender algo muito importante, que era o amor ao próximo. E o missionário, eis aí a grande lição de vida para o missionário: ele precisa ter amor pelas almas perdidas. Se nós não tivermos amor pelas almas perdidas, nós não vamos sair dos nossos lares, do nosso aconchego, da nossa proteção, para ir pelo mundo afora pregando o evangelho. Porque amamos mais a nossa casa, a nossa família, aquilo que está ao nosso redor. Não temos amor pelo necessitado, pelo aquele que está no mundo perdido. Olhamos para eles não com compaixão, não sentindo a dor dele ou o sofrimento deles, mas olhamos com desprezo. Esse era o olhar que dois personagens da história tiveram. Um era um religioso, um sacerdote, e o outro era um levita. Dois homens religiosos que olharam com desprezo alguém que necessitava de ajuda. E alguém que era desprezível para os judeus, que era o samaritano, esse teve compaixão. Esse olhou com amor, com carinho, com respeito, e ali tentou sanar aquele sofrimento. Então, a nossa visão, irmãos, com relação ao reino de Deus, com relação ao ministério, ao serviço de Deus, deve ser sempre pensar nesse sentido: eu sou a provisão de Deus para aqueles que estão lá fora. E quando eu for lá fora fazer esta provisão, Deus será a minha provisão. Pense numa troca boa. Vale a pena ou não? Eu vou cuidar dos outros, e quem vai cuidar de mim? Deus. Deus cuidará de mim. E quando nós cuidamos das pessoas, nos importamos com as pessoas, mais nós estamos agradando ao Senhor, e mais o Senhor se agradará de nós e certamente nos abençoará. Salmo 37, verso 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Essa é a confiança que nós devemos ter no serviço de Deus. Por que é que eu faço o que eu faço? Porque eu faço pela glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor, porque eu sou grato pelo que Deus fez na minha vida. Eu não merecia nada do que Ele me deu, e Ele tem me dado grandes bênçãos. E terceiro e último lugar, o perfeito missionário não teme a antipatia do povo. Antes, a sua esperança está na simpatia da mensagem do Senhor. Não tenha medo de falar para as pessoas e de como as pessoas vão receber a mensagem. Saiba que a mensagem de Deus, ela é simpática, ela é agradável, ela vai tocar no coração das pessoas. Lamentavelmente, às vezes a gente se apressa na mensagem e quer transmitir primeiro o julgamento antes de transmitir as outras coisas, O que Deus fez, a condição do homem. Então, primeiro a gente tem que mostrar a condição do homem, que ele necessita de Deus. E se depois dele ouvir esta condição e a necessidade, se ele não atender, aí que você fala do julgamento. Pois sobre vós agora tem o julgamento de Deus. A mensagem foi transmitida e você agora é consciente do que Deus promete dar àqueles que não querem ouvir da sua voz, da sua palavra. Então, às vezes a gente inverte o processo da mensagem, Quer falar primeiro do julgamento. Então, tenha calma. Fale primeiro da necessidade do homem e depois o julgamento ele vai aprender. Então, o perfeito missionário, ele não teme a antipatia, não vai ter medo do que as pessoas vão dizer, ele vai à frente. No verso 9 a 12, diz assim: curai os enfermos, que nela houver, anunciai-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Então,
a pregação que eles tinham para fazer era isso aqui: está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Então, mesmo quando você for falar do amor de Deus para alguém, e essa pessoa não quiser ouvir, ainda assim deixa uma palavra. Olha, queria que você soubesse que Deus te ama, porque Ele te ama, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer em teu lugar. Reconhece o amor de Deus, é o maior amor que você vai conhecer nessa vida. Então, demonstra esse carinho, mostra para a pessoa que você se importa com ela. Mas se ela não te receber, a mensagem foi transmitida. Aí verso 11, até o pó da vossa cidade, que vos se apegou nos pés, nós sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então ele continua, ele diz, olha, você prega a palavra, se ele ouvir, graças a Deus por isso. Se ele não ouvir, a mensagem ainda assim foi pregada. E aí o julgamento está sobre ele. Agora é você e Deus. Eu fiz a minha parte, eu transmiti a mensagem do Senhor. Agora é você, é consciente da verdade de Deus. E aí digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aqueles que rejeitam a palavra terão um julgamento mais pesado do que até mesmo para a cidade de Sodoma, que foi uma cidade depravada. Então veja como é pesado a situação da vida daquele que não recebe Jesus, que não recebe a palavra. Não se irrite por isso. Eu lembro quando a gente estava aqui fazendo um treinamento de evangelismo, saímos nas ruas para anunciar a palavra, e eu recebi uma rejeição aqui na rua. Entreguei um folheto, fui entregar um folheto, a mulher disse que não queria conversa. Sai daqui, eu não quero conversa. Eu disse, tudo bem, Jesus te ama, Deus te abençoe. E saí. Então, em outras oportunidades, já passei na calçada da pessoa e cumprimentei, e ela me respondeu. Quer dizer, de alguma forma a palavra chega, ela toca, e no momento certo ela vai fazer a mudança necessária. Não desista fácil, faça a sua parte, insista, quer seja oportuno, quer não, prega a palavra, e Deus te recompensará. Em Lucas 10, do 38 ao 42, nós encontramos a história de Marta e Maria, ou Maria e Marta. Ali encontramos Jesus Cristo sendo recebido na casa destas duas mulheres, e Jesus estava pregando o Evangelho. E aí uma das irmãs, ela deseja ouvir a palavra de Jesus, que para ela era importante, enquanto a outra estava preocupada em servir a Jesus. E ela vai até Jesus e diz, Senhor, tu não te importas que eu esteja aqui lutando, trabalhando para te servir, enquanto a minha irmã está aí a te ouvir? E ele diz, Marta, Marta, por que tu estás tão agitada, mulher? A tua irmã, Maria, escolheu a melhor parte. A melhor parte é a mensagem, a palavra. Jesus está dizendo, eu não te obriguei a fazer nada. Eu não mandei que você fizesse comida para mim. Você poderia estar aqui também ouvindo a palavra. A gente aguardava depois que você fizesse o serviço. Então, a prioridade na vida. Então, nós precisamos aprender isso. A palavra de Deus, ela tem um poder magnífico de atrair as pessoas, de agradar as pessoas. É muito bom quando a gente senta ao lado de uma pessoa que fala coisas boas, que fala coisas divinas, coisas de Deus. Não é bom estar perto de pessoas que falam sempre coisas edificantes, do que você estar perto de alguém que está praguejando, falando maldição, amaldiçoando todo mundo. Então, a palavra, ela é simpática. O que Deus envia para nós, ela é agradável. Mas muitas vezes nos detemos em falar muitas outras coisas, menos aquilo que é simpático e agradável. Então, transmita a palavra, foque nesse ministério, e Deus certamente há de te recompensar. Salmo 34, 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Quando verdadeiramente colocarmos a nossa vida à disposição do Senhor, estivermos sempre prontos a dar atenção às pessoas e falar do amor de Deus para as pessoas, a Bíblia diz que essas palavras alegrarão os ouvidos daqueles que são humildes, daqueles que verdadeiramente
querem aprender de Deus. E eles se alegrarão, porque estão ouvindo uma palavra que edifica. Então, não tenha medo, não desista, persista, seja um perfeito missionário, não temendo as dificuldades que você vai encontrar no campo, mas desbravando esse campo, anunciando a palavra de salvação. Concluindo então, a missão ainda está diante de nós, e o Senhor está a nos chamar. Quem ouvir o seu chamado, tem por certo que será aperfeiçoado, e por meio da missão será muito abençoado. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então Deus tem nos chamado, Ele é um Deus fiel, e Ele quer fazer de nós também missionários fiéis, homens e mulheres de Deus, prontos a cumprir a sua vontade. Amém? Louvado seja Deus por isso. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado por todos que chegaram essa noite para ouvi-la. Que esta mensagem não volte vazia, mas faça morada em nosso coração e nos desperte, ó Pai, a transmitir a Tua palavra, onde estamos, no meio do nosso povo, em nossa casa, no meio da nossa família, no trabalho, no meio dos nossos amigos e colegas, na nossa vizinhança, por onde quer que formos, possamos, ó Pai, ser mensageiros Teus e tendo a segurança de que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, pois essa é a promessa que Cristo fez aos seus discípulos, e é nela que nós firmamos a nossa fé, porque sabemos que essa promessa, ela é fiel, assim como o Senhor nos prometeu, ela há de ser cumprida. Muito obrigado, Senhor, por cada um que chegou, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.